O peso da terra não muda. A morte é um momento da vida. Quando morremos, deixamos de existir nessa forma para existir de outra forma. A inexistência é impossível. Nosso peso não é subtraído do planeta Terra. Esse é um trecho de um poema da Juliana Grabois, e ela me mandou esse texto 5 anos atrás, quando eu perdi meu pai. Hoje completam 5 anos que o meu pai morreu e aconteceu tanta coisa na minha vida. Eu saí da casa da minha família, fui morar sozinho, adotei 2 cachorros, comecei e terminei um relacionamento, mudei de país, morei 1 ano na Nova Zelândia, agora mudei para a Austrália, tô morando na Austrália. E mesmo assim, se você me perguntar como foi o dia da morte do seu pai, eu vou me lembrar tudo, parece que foi ontem. É óbvio que muita coisa eu já trabalhei, mas eu sinto que o luto pode ser um poço sem fundo, que quanto mais você cava, mais você tem material para trabalhar. Esse é o Diariamente, onde eu trago reflexões diárias para vocês, e eu quero que você hoje embarque comigo nessa reflexão sobre o luto. O que eu quero dizer quando eu digo sair do armário como órfão? Sendo jovem, o tradicional, o esperado, é que o seu pai e a sua mãe estejam vivos. E nesses anos eu desenvolvi muitas técnicas e muitas estratégias para me proteger das perguntas, né? Porque sempre que eu tenho que falar que meu pai morreu é um pesa-clima. E eu não gosto disso. Então eu nunca falo assim, quando eu saí da casa dos meus pais para morar sozinho, porque não, eu saí de casa, meu pai já tinha falecido. Então eu sempre falo, quando eu saí da casa da minha família para morar sozinho. E várias outras coisas do vocabulário que eu vou mudando para não insinuar que é só a minha mãe ali. Minha mãe e meus irmãos, né? Para eu não ter que ficar me explicando. Porque é um choque. Eu vivi isso esses dias e eu tava refletindo sobre isso. Aconteceu a seguinte situação. Eu tava falando sobre cosquinha, ter cosquinha, né? Que a minha mãe... Que eu não tenho cosquinha. A minha mãe tem muita cosquinha. E aí eu tava falando pra alguém assim, nossa, minha mãe tem muita cosquinha, os meus irmãos também, mas eu nasci sem, eu não sinto cosquinha, né? Porque meu pai não tinha cosquinha, então acho que eu herdei isso dele. Aí a pessoa falou, tinha? Não tem mais porque ele morreu? Mas como uma piadoca, assim, né? E eu falei, ele morreu e tal, e continuei o assunto da cosquinha justamente porque eu não queria entrar no detalhe, né? Porque você entende como já muda o tom da conversa, como uma coisa vai para outro caminho, e aí eu tenho que acessar isso de novo. Meu pai morreu na pandemia, não, mas agora tá de boa já. E aí parece que sempre rola esse exercício também de eu ter que consolar a pessoa para ela não ficar se sentindo triste por mim, porque eu não quero que ela sinta esse tipo de sentimento, esse olhar para mim, né, uma pessoa que perdeu o pai de Covid. Então são vários mecanismos, mas eu me dei conta que eu comecei a falar do meu pai no passado. Antes eu não falava, principalmente para não ter que explicar que ele tinha morrido, mas já tá fazendo tanto tempo que já tá ficando no passado. E é um babado falar disso, porque é esse paradoxo, né? Eu comecei a falar do meu pai no passado, aí ele tinha cócegas. E aí eu falei, nossa, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu me referi aos meus pais do passado. Porque geralmente eu faço jogo de palavras, né? Então, em outro momento, talvez eu falaria assim, puxei ao meu pai, sou sem cócegas, sem usar um tempo verbal. Mas eu usei um tempo verbal. Olha que loucura isso, né? E eu acho que é justamente por esse tempo, esse afastamento, esse distanciamento da morte dele. Quando ele morreu, 5 anos atrás, eu não sei o que eu postei no Twitter, mas essa querida Juliana Grabois me mandou esse poema que ela fez, falando justamente isso, o peso da terra não muda. E eu não revisitei esse texto, eu li no dia que ela me mandou, que foi eu acho que 1 ou 2 dias que o meu pai tinha morrido. E eu não revisitei esse texto, mas essa frase, o peso da terra não muda, sempre ficou na minha cabeça. O texto completo dela fala isso, que
nos transformamos em ar, em pássaros, em micro-organismos, em bactérias. Esse peso não é subtraído da terra, e porque justamente conforme a decomposição acontece, aquele material, aquela matéria orgânica não está se perdendo, ela está se transformando em alguma coisa muito diferente. Durante alguns anos eu me perguntava em que será que meu pai se transformou, né? Ele está enterrado lá no cemitério de Perus. Eu falei assim, será que ele virou a grama do cemitério de Perus? Será que, de alguma maneira, o ar que se formou daquilo que escapou da decomposição... É meio pesado, né, esse papo. Mas fica comigo. Será que ele se transformou nesse gás que vazou e se impregnou em alguma árvore e está sendo alimento, né, de fotossíntese para as plantas? Eu pensava muito isso. O peso da Terra não muda. Não existe chance de ele não estar aqui. Que é uma coisa que eu gosto muito desse texto, que ela fala assim: a inexistência é impossível. Olha que bonito isso, porque é impossível o meu pai deixar de existir. Mesmo fisicamente ele não estando aqui, a memória dele, que é uma coisa que vive, é muito viva, né, e muito bonita, inclusive, tá aqui. Então ele não deixou de existir, ele existe na minha vida, especialmente como um ancestral, como uma memória, como um apoio. Ele só não tá na forma física. Então é muito interessante pensar como a inexistência é impossível. E eu luto para isso também, né? Para eu ter uma existência que seja memorável, que eu faça coisas pelas pessoas, que elas sempre lembrem de mim, que elas não me esqueçam. E ter esse contato com a morte te dá mais perspectiva sobre a vida. E isso nem é uma coisa que eu quero entrar muito em detalhes, né? Porque senão esse vídeo vai virar uma outra coisa. Mas essa perspectiva da morte como alguma coisa que te leva para a vida, para viver. O meu pai morreu e eu fiquei muito perdido. O meu amigo Bruno, ele tem uma analogia muito boa, que ele me fala assim: amigo, pensa na sua vida. A sua vida estava estabelecida sobre essa mesa de 4 pés. E aí, de repente, um dos pés dessa mesa foi quebrado, foi arrancado do nada. Então, a sua vida que estava sustentada sobre essa mesa de 4 pés, agora vai ter que se levantar, você vai ter que reconstruir essa mesa e você vai ter que sustentar a sua vida em cima dessa mesa com 3 pés agora. Você vai ter que fazer um rearranjo dessa mesa. E eu sinto que até hoje eu tô fazendo esse rearranjo, né? Muito obrigado, meu amigo Bruno, por essa analogia, porque eu sempre penso nela e eu sempre fico pensando assim, eu talvez esteja no momento dessa carpintaria muito louca de consertar essa mesa, ou talvez eu já consertei essa mesa, eu só tô acostumando com essa nova disposição. Essa analogia me ajudou muito a seguir, assim, a me reorganizar como pessoa, como vida, como família, que é muito real, né? Um pai como o meu, presente, né? Era um pilar muito importante, assim, na minha vida. Então, esses novos rearranjos que foram acontecendo na minha vida e na vida da minha família foram muito importantes. Uma outra coisa que eu li na semana do luto, é uma semana muito viva pra mim, e uma amiga uma colega, né, a gente trabalhou junto muitos anos atrás, nosso primeiro emprego, e a gente se seguia, assim, de Instagram. Karen Caroline, o nome dela, um beijo, Karen Caroline. Uma coisa que ela me mandou foi um texto da Marcela Thaís, que é uma cantora e compositora que eu era muito, muito, muito apaixonado na minha adolescência. Tem uma tatuagem, inclusive, de uma música dela, enfim. E ela falou que era uma coisa muito egoísta nossa. Esse texto dela fala que é uma coisa muito egoísta nossa querer dizer que alguém não pode ir. Porque é como se a gente quisesse colocar na nossa mão, e por conta do nosso sentimento e da nossa vontade, porque a gente não quer ficar triste,
a vida e a morte de uma pessoa. Então, assim, obviamente eu não queria que o meu pai morresse, mas ele tem a vida dele, ele tem a individualidade dele. Ou tinha, né? Olha aí, os tempos verbais que sempre confunde. Mas ele tinha a vida dele, a individualidade dele, e era o tempo dele, né? E ele morreu. E não é do meu direito me revoltar contra a vida, e é isso que eu levo desse texto. Não é do meu direito, por um ego, por um egoísmo, por uma coisa de falar assim, eu me senti triste com a sua morte, por que você foi morrer, por que Deus foi levar ele, por que a vida te tirou de mim? Não, porque é a vida dele, né? Obviamente eu tenho o direito de me sentir triste, mas eu não tenho o direito de me revoltar nesse sentido, né? Que morte é uma coisa que faz parte da vida e da individualidade do meu pai. Então, como que eu vou pedir pra ele não morrer só pra eu não ficar triste? Você entende essa loucura assim? Mas o peso da terra não muda, ele continua aqui. Se você perder um ente querido, eu não sei se você se sente dessa mesma forma, mas eu sinto que eu também sou um com o universo. Eu também, quando morrer, vou me decompor e vou fazer parte desse solo, né? Do pó viestes ao pó voltarás. A Rosalía fala na música Magnólias dela, né? Que é uma música que ela descreve como ela gostaria de ser o funeral dela, que o que você não fez em vida, você faz na minha morte, né? Que é uma coisa muito comum da gente fazer. Eu, por exemplo, penso muito a respeito dos problemas que o meu pai teve na infância, de como que foi a adolescência dele, como que era a questão psicológica dele, pai de 4 filhos, batalhando para sustentar a família, assim. Eu penso muito sobre isso, sobre ele, porque ele morreu, mas quando ele estava vivo eu não pensava nessas questões, eu não era curioso nesse nível. E aí agora, muito mais ligado nessas questões, eu penso muito mais a respeito das pessoas próximas que estão vivas, minha mãe principalmente, eu tenho muito mais essa curiosidade, e eu não quero deixar para apenas fazer na morte o que eu posso fazer em vida para eles. Enfim, são outras perspectivas, mas essa era a reflexão que eu queria trazer nesse Diariamente de hoje. Infelizmente não estou no Brasil para visitar o túmulo dele, era uma coisa que a gente sempre fazia todos os anos. Não tô lá, mas estou prestando essa homenagem aqui para dizer que ele não se foi, que ele continua aqui. Um beijo, meu pai, que tá por aí, no ar, na árvore. O peso da terra não muda. Tamo aqui. Você aí também. Um beijo, deixa um comentário se gostou, conversa comigo e até a próxima.